Hora de falar de saúde agora, e o assunto é Alzheimer. É quando a pessoa vai perdendo a memória aos poucos, o comportamento também muda, e aí há uma grande transformação em toda a família. E para falar mais sobre isso, aqui comigo hoje está a neurologista Gladys Lentz Martins. Bom dia, Gladys, seja muito bem-vinda aqui com a gente. Bom dia, Vanessa, obrigada. Então, o que acontece com o organismo? Quais são as principais causas do Alzheimer? Então, a doença de Alzheimer, ela é uma doença degenerativa. O que acontece é a deposição de umas proteínas anormais nas células do cérebro e isso provoca as alterações pertinentes da doença. E quais que são os primeiros sintomas? Como a gente percebe que alguém dentro da nossa casa mesmo está começando, né, a desenvolver o Alzheimer? Os principais sintomas eles estão relacionados principalmente à dificuldade de memória recente. Costuma ser a primeira manifestação, a pessoa começa a ter dificuldade de lembrar de lugares, de situações, de compromissos e pode desenvolver também, de forma associada, distúrbio de comportamento, desorientação do ambiente, do espaço. E isso vai depender, a manifestação pode ser diferente em cada pessoa. Né? Depende de alguns fatores, o nível de escolaridade, as condições de saúde associadas, o próprio ambiente familiar, o estresse, né, que é uma situação que às vezes pode fazer a doença se manifestar de forma mais importante. Então é diferente em cada pessoa, mas o sintoma mais importante é o distúrbio de memória para fatos recentes. Lembra do passado, mas não lembra do que aconteceu. Isso, às vezes a pessoa fica repetindo situações do passado como se nunca tivesse conversado sobre aquilo com os familiares. Então isso é um sinal de alerta, que se deve pensar que talvez a pessoa possa estar desenvolvendo, né, uma doença degenerativa e a principal demência é a demência de Alzheimer. Mas existem outras demências, né, que também podem ter manifestações específicas. Que estão ligadas, né? Agora, a partir desse momento em que a pessoa começa a esquecer, depois vai piorando, né? Em muitos casos vai piorando, a doença ela é dividida em várias fases. A gente vai ver aqui no telão também, para o pessoal de casa, essas fases, né? Que a pessoa que tem a doença vai vivendo, né? Primeiro estágio, então, como você falou, a alteração de memória, na personalidade, depois vem a dificuldade para falar, agitação, insônia. Comenta um pouquinho dessa divisão aqui. Então, a evolução da doença também é peculiar, ela não é uma coisa definida, depende de casos. Também. Até porque, às vezes, o diagnóstico ele pode já acontecer numa fase mais avançada, né? A família pode não perceber, mas realmente, no estágio inicial, a pessoa pode ter as alterações de memória, mudanças de comportamento e pode não ser percebido, mas também nem sempre significa Alzheimer. Então, a gente tem que afastar outras causas desses distúrbios, por exemplo, depressão, alterações alimentares, né? Deficiência de vitaminas, doenças como hipotireoidismo. Então, algumas doenças podem confundir com a doença de Alzheimer no estágio inicial, principalmente. Depois ela começa a ter a dificuldade realmente de expressão, falta de algumas palavras, né? Não consegue ter um discurso fluente, então aí a situação já começa a ficar um pouquinho mais evidente. O estágio 3, por exemplo, a pessoa começa a ter muita dificuldade executiva, então ela passa a não conseguir realizar as atividades que ela fazia antes, coisas que ela sabia fazer muito bem, ela simplesmente, a gente chama isso de função executiva. Então, essa é uma fase bem importante da doença, né? Que o ideal é que seja diagnosticado antes que isso aconteça, né? E a última fase, então, que é a restrição ao leito, que daí realmente é uma situação bastante grave, né? Que a família tem que estar muito preparada para isso, porque invariavelmente isso vai acontecer, mas pode levar anos para que isso aconteça. Então, por isso que o diagnóstico e o tratamento é importante, para evitar que essa restrição ao leito seja muito precoce. Você comentou da família, a família acho que é a que mais tem que estar preparada para conseguir conviver com essa pessoa, porque vai ter que ter muito mais paciência, né, Gladys, uma disposição aí da família para conseguir lidar né, com essa pessoa que, afinal de contas, volta a ser criança, que é como a gente fala, né? Exatamente. Então, é importante que tenha sempre alguém junto, né? A gente
se tiver um familiar que tenha disponibilidade, um cuidador é também, importante, mas a saúde mental do familiar é muito importante também. Então, se as pessoas puderem, que outras pessoas ajudem nesses cuidados, que a gente hoje em dia chama de cuidador, é bastante importante porque preserva para que o familiar ele se dedique à parte emocional, que ele faça as coisas, né, deixe a pessoa feliz e faça com que essa doença não seja tão grave, né? Mas é importante cuidado com quedas, uso de medicamentos específicos, atividade física. Então, todas essas medidas, elas evitam que a doença evolua muito rápido. E para a gente encerrar, para prevenir isso, tem uma forma de prevenir enquanto jovens ou, né, na vida adulta e para não chegar nesse estágio? Na realidade, assim, não existe uma prevenção objetiva, mas a gente sabe, e existem alguns trabalhos que mostram que pessoas com mais estresse, pessoas com baixa escolaridade, que utilizam pouco a mente, elas têm mais tendência a desenvolver. Mas isso necessita estudos mais específicos para comprovar, porque na realidade é uma doença degenerativa, ela tem uma tendência familiar, não significa que seja genética, existe a doença genética que é mais precoce, a partir dos 50 anos, mas a doença é degenerativa. Ela é uma situação relacionada com a idade, né? Uma certa porcentagem de pacientes vai desenvolver, né? Já existe isso, se sabe, pelo aumento da expectativa de vida, as pessoas estão vivendo mais, então a gente está tendo mais a doença degenerativa na nossa sociedade. Mas todos os cuidados com o corpo, com a mente, né? Viver com menos estresse, uma vida mais leve. Isso com certeza faz diferença. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Um bom dia para você, viu?